Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso curso do seguro empresarial. O seguro empresarial, ele é um produto, ou seja, ele é um seguro, um benefício, uma proteção obrigatório por lei. Muitos corretores de seguros e profissionais de vendas de seguros desconhecem uma coisa muito importante, que é a obrigatoriedade de se fazer um seguro empresarial. Eu vou colocar aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, o número da lei 061-867 de 1967, onde essa lei ela é bastante clara e ela determina que todo comércio, ou seja, toda empresa comercial, estabelecimento comercial, tem obrigatoriedade de ter um seguro empresarial contra incêndios, ou seja, contra a cobertura, ou seja, ele tem que ter a contratação de uma cobertura básica, que é a contratação do incêndio, raio e explosão. Então, a contratação da cobertura básica e obrigatória dentro do seguro também é obrigatório por lei. Então, por que não nos tornarmos os consultores dos nossos clientes, ou seja, dos nossos empresários, e ir até eles, levar ao conhecimento deles esta lei 061-867 de 1967, portanto uma lei muito antiga, bastante antiga, que obriga que todo estabelecimento comercial faça o seu seguro empresarial. Então nós temos aqui um grande gancho de buscar os nossos clientes lá fora. E o que é o seguro empresarial? Bem, como que surgiu o seguro empresarial? Antigamente, quando o empresário ia fazer uma proteção da sua empresa, do seu patrimônio, ele tinha que contratar várias apólices, ou seja, uma apólice para incêndio, que é a cobertura básica hoje, né, um incêndio, raio e explosão, uma outra apólice para danos elétricos, uma outra apólice para roubo, uma outra apólice para responsabilidade civil, ou seja, ele tinha que contratar diversas apólices, muitas vezes até em outras seguradoras, né, em seguradoras diferentes, a proteção do seu patrimônio. E o seguro empresarial, que hoje nós conhecemos ele como o seguro compreensivo, que é de multirrisco, ou seja, através de uma única apólice, o empresário hoje ele tem a facilidade de fazer uma contratação de um pacote de seguros. Ou seja, eu contrato a cobertura básica, que é contra raio, incêndio e explosão, e tenho à disposição para oferecer ao meu cliente, e ele tem à disposição para contratar algumas coberturas adicionais para completar a proteção, vamos dizer assim, a proteção do seu patrimônio. Então a cobertura básica é a mesma que nós utilizamos no seguro residencial, né, que é a cobertura de raio, incêndio e explosão, quando o raio cai diretamente dentro da propriedade, ou seja, da empresa, né, e o incêndio, além de uma explosão. Essa é a cobertura básica. Acontece que agora ele pode fazer uma contratação das adicionais. Antigamente, quando se pensava em fazer um seguro empresarial, a primeira coisa que vinha em mente, tanto do empresário quanto do profissional que ia fazer o seguro para o empresário, é de que ele tinha que ter uma proteção contra incêndio. Mas devemos sempre alertá-los de que não é apenas a proteção contra incêndio, contra o raio ou contra a explosão que ele estará totalmente seguro dentro da sua empresa. Ou seja, como que ele vai proteger o seu patrimônio apenas com a cobertura básica? Então há necessidade dele fazer as contratações das opcionais, que também vai ser um assunto com mais propriedade mais adiante do nosso curso. Então nós vamos falar isso nos próximos vídeos. A nossa intenção nesse primeiro vídeo é falar um pouquinho como funciona o seguro empresarial no mercado. O seguro empresarial, o que ele cobre? Ele cobre a estrutura, ou seja, o prédio, o imóvel, ele cobre o conteúdo, que são os equipamentos, matéria-prima, as máquinas, os maquinários que estão lá dentro, os eletrônicos que estão lá dentro, e também cobre responsabilidade civil dentro de algumas coberturas que nós chamamos de RC, que são as responsabilidades civis. Então ele cobre o prédio, o conteúdo e também a parte financeira,
caso ele venha a ser chamado, né, judicialmente a bancar, vamos dizer assim, bancar um prejuízo de alguma ação provocada para a sua empresa que deu prejuízo a terceiros. Então existe também esse tipo de contratação que nós vamos ver um pouco lá na frente. E a contratação do seguro empresarial, como que ela é feita? Hoje, se você observar, sair visitando, que é isso que nós vamos recomendar nesse treinamento, é que ao sair para visitar, prospectar os empresários, vocês irão observar um detalhe bastante interessante. Primeiro, o empresário não recebe quase visita de corretor, não recebe visita nenhuma de nenhuma seguradora que vai oferecer uns benefícios de proteção ao empresário. Esse é o primeiro detalhe que você vai detectar. O segundo detalhe é que aonde tem o seguro empresarial, geralmente o seguro foi contratado em uma agência bancária. Ou seja, o empresário foi até o banco, por uma questão financeira, ou de um empréstimo, ou de algum financiamento, ou mesmo no controle da sua conta corrente, e para fazer um bom relacionamento com o gerente do banco, ele acaba comprando alguns seguros. Acontece que o gerente do banco não está preparado para vender seguro empresarial para empresário nenhum. O seguro empresarial ele tem muitos detalhes, ele tem muitas coberturas, existem opções diferenciadas para cada tipo de empresa e vocês vão detectar que isso acontece muito no mercado hoje. Ou seja, os empresários que contrataram um seguro empresarial geralmente foi dentro de uma agência bancária. E aí que entra a nossa grande oportunidade de ir até esses clientes, conferir a sua apólice, ver se todas as coberturas foram feitas de forma adequada e se não existe algum risco que ele não contratou em função da falta de habilidade ou de competência de quem vendeu o seguro para ele, ok? Então é muito importante o nosso papel dentro da comercialização do seguro empresarial. E isso acontece muito, sabe por quê? Porque se pensa apenas no incêndio. A maioria dos gerentes do banco fala assim, vamos proteger a tua empresa, porque vai que pega fogo, né, na sua empresa, ela explode, né? Ou cai um raio na sua empresa, e como vai ficar o seu patrimônio? Então vamos fazer aqui um seguro empresarial da sua empresa e vamos proteger o seu patrimônio, achando que só isso aí é o suficiente. Por isso que é importante o papel do corretor, do profissional de vendas do seguro empresarial nesse momento para ajudar os nossos empresários. Então, observe o seguinte, eu fiz uma relação, eu estou com uma colinha aqui atrás, para não esquecer os detalhes muito importantes para que você, na hora de fazer uma prospecção de cliente, a faça de uma forma bastante inteligente. Então eu fiz aqui uma relação e eu vou colocando aqui do lado para vocês irem acompanhando. Por exemplo, no posto de combustível, quais que são os riscos que nós detectamos em um posto de gasolina? Veja bem, impacto em bombas, vazamento e explosões. São 3 casos bastante interessantes para se observar dentro de um posto de gasolina. O impacto na bomba, a gente vê isso direto em televisão, carro entrando, invadindo um posto, batendo em bomba, atropelando o frentista, isso é comum dentro de um posto de gasolina. Então não é só incêndio, raio e explosão. Roubo a lojas de conveniência e caixas eletrônicos que tem dentro das lojas de conveniência hoje dos postos de gasolina. Qual posto de gasolina hoje que não tem uma loja de conveniência e geralmente lá dentro tem uma caixa eletrônica? Eles estão explodindo caixa eletrônico à noite, principalmente os postos de 24 horas de funcionamento. Eles estão explodindo esses caixas e danificando parte do posto, das lojas de conveniência, além da segurança dos seus funcionários. Riscos a clientes e funcionários em virtude de ação de roubo. Quantas vezes nós vimos na televisão assaltantes e bandidos chegando dentro do posto com a arma em punho, fazendo o assalto aos funcionários, colocando em risco não só os funcionários, como também o que nós chamamos do rendimento, né, da receita do dia. Olha só que não é só incêndio, também tem cobertura de roubo. Outro, vendaval e queda de objetos. Quando dá uma ventania numa região de alguma cidade, é comum você ver na televisão e nos jornais que levou toda aquela estrutura de cobertura de posto. Como o posto de gasolina tem uma estrutura de cobertura alta, com pé alto, então ele está sujeito a ser devastado por ventanias, com ventos acima de 60 km por hora, 80 por hora,
eles costumam arrancar toda aquela cobertura de posto. Então não é só incêndio, raio e explosão. Risco da operação de descarga de combustível. Está lá um caminhão da distribuidora de combustível descarregando a gasolina no posto, fazendo o abastecimento dos tanques, e olha quanto risco pode acontecer aí, que seja o quê? O derramamento do combustível, que pode pegar fogo, como também causar danos ao ambiente, né? Então veja como tem riscos ambientais também dentro de banco. Danos elétricos na bomba, ou seja, dá um raio, não dentro do posto, mas nas mediações do posto, cai um raio, dá uma queda de energia e queima as bombas do combustível. Computadores, bomba de abastecimento, os freezers que estão dentro da loja de conveniência. Então veja que não é só incêndio, raio e explosão, acontece também danos elétricos. Temos também queda de veículos na troca de óleo. Geralmente eles levantam o carro num guindaste, né, para fazer a troca de óleo, ou eles têm aqueles fossos onde os carros são colocados para fazer uma troca de óleo. E ali tem o risco de o carro cair dentro desse buraco ou cair de cima do guincho. Então veja que não é só raio e explosão. E também tem a roubo ou perda da carga transportada. Quando o posto compra, ele tem um caminhão próprio e compra um combustível, esse combustível é roubado. Prejuízo por paralisação, de repente acontece dentro naquele espaço que o posto está, acontece ali alguma eventualidade, algum incêndio na vizinha, ou interdição da rua, da avenida, por reparo, recapeamento de rodovia, de pista, de alguma coisa, e esse posto tem que paralisar suas atividades por determinados dias. Quem que vai bancar esse prejuízo? O seguro empresarial foi feito para isso. Então eu usei o exemplo de um posto de combustível para você ver quantos riscos você pode levantar para um empresário e oferecer as devidas coberturas. O bom vendedor de seguro é aquele que aponta os riscos, cria os problemas e apresenta soluções através de uma cobertura de uma apólice de seguro empresarial. Ficamos aqui no nosso vídeo número 1 e eu volto no vídeo número 2 para falarmos um pouquinho mais do seguro empresarial. Então, até o nosso segundo vídeo.